Olá, pessoas. Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre duas coisas que têm tudo a ver: China e água. Tudo a ver. A gente vai trabalhar hoje com o PET 6, né? Certo? E já adiantando 2 semanas, né? Semana um e 2. Que aí a gente já faz o trem e já deixa pronto para vocês fazerem também. É, vamos começar aqui falando da China, certo? Barulhos. A China, certo? Ela A República Popular da China foi instituída em 1949 pelo Mao Tse-tung, certo? Isso aqui não existe, não, é só MAO. Pelo Mao Tse-tung. E, e ele governou, né, a China até 1976, com mão de ferro, com uma estrutura um pouco mais arcaica, né, por assim dizer. Só que eu quero que vocês se atentem para uma coisa, que tá vendo? 1970, 80, vamos pôr aqui 76, certo? Tá vendo que do nada você começa a ter um crescimento econômico muito acelerado? De 2010 para frente, nada para a China. Isso não é um mero acaso. Em 1976, o Mao Tse-tung morre e assume o Deng Xiaoping. Não ele necessariamente, vem um outro antes dele, mas o que levanta assim o grande questão é o Deng, porque é a partir dele que a gente vai ter a, a abertura da China para o comércio, para o comércio internacional, certo? Isso vai se dar por volta de 1976, final de 1976. E desde então você vê que a economia começa bem devagar e do nada, sobe voando e nada para ela. O que isso quer dizer? Quer dizer que a China abriu o comércio e, e eu vou falar como isso foi dado mais ali à frente. Ela abriu o comércio e a participação da economia chinesa só cresceu no mundo, certo? Ela não só aumentou o seu PIB, né? A sua participação no mundo aumentou, porque uma vez que ela participa do comércio internacional, certo? Ela compra muito e ela vende muito, certo? Então, um grande responsável por essa expansão é o Deng Xiaoping, Jiang Xiaoping. Hoje, atualmente, a gente tem no comando da China o Xi Jinping. Ele tem um negócio que ele vai chamar que é o sonho chinês. Segundo as palavras dele, o sonho chinês, acima de tudo, é o sonho do povo. Nós devemos realizá-lo dependendo proximamente das pessoas. Nós devemos incessantemente trazer benefícios para o povo. Realizar o grande renascimento da nação chinesa é o grande sonho da nação chinesa na história moderna. Isso aqui quer dizer que isso é uma velha tradição, né, chinesa, que a China se via como o filho do meio, né, na tradição chinesa, que eles se viam como o país do meio, o país nascido para dominar, para comandar, para ser influência para o mundo, certo? E se vocês levarem isso em consideração, você sabe que a China não tá para brincadeira, certo? Ela tá no jogo para ganhar. E nessa disputa toda, né, como eu já vinha falado para vocês, a abertura econômica ela não se deu simplesmente, vou abrir. Não, ela se deu de forma controlada. Por quê? Porque nós temos dois sistemas na China, que é o socialista. Ai, gente, quando eu vou escrever aqui, e o capitalista. Escrever com a mesa digitalizadora e falar ao mesmo tempo é confuso. Mas ele é um sistema socialista, o Estado socialista, que comanda uma economia capitalista. Olha que loucura. Então, a China como um todo, ela é um regime, é regida por um regime socialista. Mas esse regime socialista abriu permissões no que a gente vai chamar de zonas econômicas especiais, as ZEEs, né? Você tem várias espalhadas pela China e sempre numa crescente, né, por assim dizer. Essas ZEEs, elas são extremamente importantes para o crescimento da China como um todo. Ela não simplesmente abriu, ela abriu com concessões, com um pé atrás, mantendo
o que eles chamavam de o capitalismo à moda chinesa, né? O socialismo à moda chinesa, que é um socialismo que, que tem essa característica capitalista, mas que é regida por um sistema socialista, certo? Uma das grandes coisas que explicam esse crescimento da China é esse sistema ser socialista, por assim dizer, porque permitiu com que a China fizesse investimentos a longo prazo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui no Brasil. No Brasil, a gente teve a transposição do Rio São Francisco. Essa transposição ela passou do governo Dilma, do governo do Michel Temer, e ela foi terminar agora no governo Bolsonaro. E ela até falou: eu terminei a negócio aqui, hein? Eu sou um cara que faz. Só que já tava quase acabando. E é um trecho, né? Que ele falou. Então o que acontece? Ela. Esse foi um projeto de Estado, né? Que passou por diversos governos. Mas ainda assim ele encontrou percalços pelo caminho, né? Financiamento, verba e tudo mais. Porém, quando a gente pensa num controle de um Estado totalizante, né, como é o da China, você percebe que esse Estado ele está entranhado e comprometido com essas questões a longo prazo. Investimentos em educação, investimentos em infraestrutura, em indústria, em toda uma cadeia de eventos que só podem ser pensados numa longa escala de tempo. E eu não estou dizendo, antes que alguém me diga, me chame de comunista, que eu não estou defendendo. Existem diversas questões que envolvem liberdade de expressão e tudo mais, individuais, mas a China, no que tange a desenvolvimento, é um caso a ser estudado, certo? Porque hoje ela disputa não com o Brasil, não com uma Argentina, um Chile, não com uma Europa, mas com. Na Europa é muito. É muita gente, né? Mas não com a Alemanha, por exemplo. Ela disputa com os Estados Unidos. Hoje a gente tem uma guerra comercial entre duas superpotências. Que a gente vai tratar isso daqui a pouco, assim que terminar de completar aqui. Você vê a importância da China quando o preço da carne do porco aumenta aqui no Brasil. Eu não sei se vocês lembram, pouco tempo atrás, o preço da carne do porco ficou muito cara. Porque a gente teve uma menor produção de carne na China por causa da mortalidade de porcos lá. E o que aconteceu? A China começou a importar mais porcos, certo? Ela começou a fazer mais importações. E no cenário que a gente conhece de economia, né, do oferta e demanda, quando você tem uma maior oferta, certo? Você tem e uma demanda, por exemplo, eu vou colocar oferta, demanda. Quando você tem uma grande oferta e uma baixa demanda, certo? O preço tende a ser baixo, né? Ninguém está querendo comprar, mas tem muito produto, então vão vender barato. Basicamente. Agora, quando você tem uma oferta constante, né? Como continua a mesma coisa, só que a demanda aumenta, os preços tendem a ser mais altos, certo? Eles tendem a cobrar mais caro porque tem mais gente procurando e ele sabe que vai ter alguém para comprar. Algum bobo vai pagar, entendeu? Nesse caso, os bobos fomos nós, porque compensava mais exportar essa carne do que simplesmente vender para o mercado interno, né, para o Brasil. Isso não se deu só no preço da carne do porco, mas também no contexto também de pensar que as outras carnes também aumentaram de preço. Porque a partir do momento que a gente parou de comer carne de porco e começou a consumir outros tipos de carne, a gente também encareceu os outros preços das outras carnes. Porque o consumo aumentou, certo? A demanda aumentou. Então, olha só. A China para de produzir porcos, ela começa a comprar mais. Isso aumenta o preço da carne aqui no Brasil. Ao ponto de ovo se tornar um alimento recomendado, por assim dizer, durante esse período de crise. Entende?
a importância que a China tem no cenário mundial. Só para você ter uma ideia, a participação, né, como vocês têm no próprio livro didático, a participação das exportações e importações do Brasil, né, aqui eu vou pôr o ZEUA e aqui eu vou pôr a China. No contexto geral, certo? As exportações dos Estados Unidos diminuíram e a da China aumentaram, certo? O Brasil aqui que fica mais ilustrativo, sei lá. Então, o que acontece? A participação da economia chinesa na economia brasileira, ela é gigante. O que isso quer dizer? Quer dizer que a China manda no Brasil? Não. Quer dizer que o Brasil depende economicamente da China, de certa forma, porque ela é uma grande compradora de commodities brasileira. Ela compra não só carne, ela compra soja, certo? A China ela é uma grande compradora de commodities brasileira. Compensa muito mais para os produtores brasileiros venderem para a China porque ela paga mais que os Estados Unidos, por assim dizer. E também a aproximação que a China fez com o Brasil, com a América do Sul como um todo, não foi à toa. Ela tem um propósito de expansão dentro daquele sonho chinês que eu vinha falando, certo? Isso assusta, né? Tanto é que recentemente a gente teve nessa guerra aí, a diplomacia americana, né? Ela teve no Brasil fazendo um lobby, né? Pressionando, entre aspas, o governo brasileiro para barrar a Huawei dentro do consórcio de empresas que iam participar dos leilões das linhas de 5G no Brasil. Só que a gente está barrando uma das empresas número 1 no que se diz respeito a essa tecnologia. A Huawei, junto com a China, mandou satélites com internet 6G recentemente. E a gente está brigando aqui no Brasil pela 5, né? A 5G, internet 5G, ela é mais rápida, ela é melhor, né, por assim dizer. Ela vai possibilitar diversos avanços, né? Só que aí a gente, se descartar, né, a Huawei, a gente vai estar dependente de uma tecnologia que vai ser provinda possivelmente pelos americanos por um preço muito mais alto, mais caro. Porque a Huawei ela já produz pra gente os 4G, certo? Por uma questão política, a gente vai gastar mais dinheiro. Basicamente é isso. Isso não é simplesmente um ataque à Huawei, é um ataque também à China. Imagina que o seu pai te dá mesada e todo dia você xinga o seu pai. Um momento teu pai vai parar de te dar suas mesadas. E é exatamente isso que está acontecendo com a China. A China tem um papel muito grande na economia brasileira, mas ela está vendo que ela não pode ficar dependente do Brasil, porque o Brasil é país de maluco. Então o que acontece? Agora ela está começando a procurar outras parcerias para comprar soja. Então agora o agronegócio brasileiro, agrobusiness brasileiro, começa a sair prejudicado por causa de uma treta de telefonia. Tá vendo como é que as coisas são conectadas? Agora a gente vai falar sobre a água, que tem tudo a ver e nada a ver ao mesmo tempo. Ignora isso aqui, eu não sabia que era esse site aqui, eu só entrei porque não quero me passar como alguém politizado que quer passar uma visão deturpada para vocês. Eu só achei esse site que falava sobre esse tópico, certo? Mas isso aí está amplamente documentado em outros, que não é só Coca-Cola, você também tem o grupo da Johnson & Johnson, né? Que eles são uns grandes interessados na privatização da água. 80% do custo de produção da Coca-Cola é de água, certo? 80% dos custos. Então faz muito sentido para a Coca-Cola privatizar a água, entende? Isso está em tramitação no Brasil, recente, né? Não é tão longínquo assim. Mas uma coisa que a gente tem que parar para prestar atenção é a importância da água. A importância da água no contexto mundial, né? Só para vocês terem uma ideia, vou dar uma avançada aqui. A gente tem o que a gente chama de rios voadores. A nossa água tem mais água nos rios voadores do que no maior rio brasileiro, que é o Rio Amazonas, certo? Existe mais água voando no céu
indo daqui para lá, daqui para lá, de lá para cá, do que no rio, certo? A quantidade de água é muito maior. Transferência de água. E o que eu trouxe essa água aqui? O que isso tem a ver com a privatização da água? Se vocês... eu vou avançar e eu vou voltar. A França, ela tem parte da Amazônia, né? Que ela é dona, entre aspas, ela é... A Guiana Francesa, ela é uma... A gente fugiu a palavra. Ela é uma província. Não é bem província, mas vamos chamar assim até eu lembrar uma melhor. Ela é uma província francesa, certo? A França, ela é... Tanto é que o presidente da França também é o presidente da Guiana. 7.000 quilômetros de distância, mas é. E a França, ela cobrou do Brasil uma maior responsabilidade com a Amazônia. A Amazônia, ela está no centro do debate quando a gente vai falar sobre crise hídrica, sobre água. O Brasil, se você parar para pensar, é um dos países mais privilegiados do mundo no que tange a recursos hídricos. E não é só o Brasil que devia estar interessado nisso, o mundo inteiro deveria e está interessado nisso, na água, certo? A hipocrisia, por exemplo, que eu quis dizer da China, não da França, é que a França tem um seu pedaço de Amazônia e ela também está destruindo. Mas ela cobrou do Brasil uma posição sobre os desmatamentos, que também a gente deve cobrar. Não estou falando que não deve, certo? Eu estou falando que há uma certa hipocrisia em não atribuir, né, os verdadeiros culpados, né, por assim dizer, das atrocidades que acontecem, certo? Quando eu falo, por exemplo, dos rios voadores, eu estou falando de uma enorme quantidade de água que ela passa por que a gente chama de ciclos hídricos, né? A água, ela há essa condensação da água, né? Que ela surge no oceano e ela adentra o continente, e ela chove, né? Por assim dizer, ela se condensa, né? E ao se condensar, vira chuva, cai sobre a floresta, por um processo chamado de evapotranspiração, vai liberar essa água novamente e distribuir ela pelos tais rios voadores. Aqui a gente tem uma coisa muito interessante para a gente pensar, que são os Andes, né? A cadeia montanhosa que circunda, por assim dizer, o Brasil. Isso vai guiar esse fluxo, né, de água, né, que é água no fim das contas. Esse fluxo de vapor d'água pelo Brasil, espalhando por várias partes, né? Grande parte da nossa agricultura tem se dado nessas regiões, certo? Um pouco mais aqui, certo? Agora a gente tem transposição do Rio São Francisco, então você tem uma maior penetração da agricultura nessas áreas também, mas grande parte se dá nessas áreas, que é também amplamente impactada com o ciclo hídrico que vem da floresta amazônica para cá. E se você parar para pensar em São Paulo, pouco tempo atrás, o céu ficou escuro por causa das queimadas na Amazônia, que foi transportada para São Paulo. Aí você pensa, o mundo inteiro está de olho nesse pedaço de terra. O mundo inteiro está de olho nela. E o Brasil, ele está simplesmente destruindo, jogando fogo numa das maiores biodiversidades do mundo, né? E ela não é só importante no contexto da biota, né? Ela também é importante na questão hídrica, certo? Os rios flutuantes dela, elas são tão importantes quanto os rios das bacias hidrográficas que a gente lê no texto do próprio PET, certo? Mas ele é pouco comentado, né, por assim dizer. A água, ele é um recurso escasso, certo? Ele acaba, certo? E é um dos recursos mais importantes que a gente tem, entendem? Então, quando a gente pensa na importância dessas disputas, eu entendi lá o que o texto quer dizer. Há também disputa
no campo do regional, né? Na América do Sul como um todo tem essa disputa sobre os rios e tudo mais. Mas isso não é uma disputa só regional. Isso é uma disputa mundial. O mundo inteiro está de olho nisso, certo? E se, como a França já sinalizou, se o Brasil destrói a floresta amazônica, eles param de comprar do Brasil. Eles diminuem as importações do Brasil e começam a importar de outros países, certo? Eu acho que é isso. Acho que eu consegui pincelar a grande parte de todo o conteúdo que a gente vinha trabalhando. E eu espero que tenha sido útil para você de alguma maneira, certo? E a gente se vê na semana que vem. Vai ser quando eu vou fazer o resumo, né, da semana 3 e 4. Muito obrigado e espero que vocês fiquem bem. Beijão, um abraço.